Olá pessoal, meu nome é Rafael, sou professor de Química e estou aqui para mais uma videoaula exclusiva do site quefacil.com.br. O assunto de hoje é sobre as reações de desidratação dos álcoois. Para quem não se lembra, os álcoois são substâncias orgânicas que possuem o grupo hidroxila ligada diretamente a um carbono saturado. Carbono saturado nada mais é do que um átomo de carbono que faz apenas ligações simples com outros carbonos. O álcool mais conhecido e mais famosão que nós temos é o etanol, o álcool etílico. A desidratação desse tipo de substância é classificada como reação de eliminação. No caso, a molécula eliminada é sempre a água. Existem dois tipos de reações de desidratação: a intramolecular e a intermolecular. Vamos começar pelo primeiro tipo. O prefixo intra significa dentro. Logo, a molécula de água é eliminada da própria molécula do álcool. O produto obtido será sempre um alceno. Vamos ver um exemplo. Neste primeiro exemplo, eu vou mostrar a desidratação do etanol. Vejam a forma que eu escrevi o etanol. É a mesma coisa, só que da forma como está escrito aqui, fica mais fácil visualizar o que acontece com ele. Esse tipo de reação ocorre na presença de um ácido forte, geralmente o ácido sulfúrico, que atua também como um agente desidratante, ou seja, ajuda a retirar água. E a temperatura é relativamente elevada, neste caso, a temperatura é de 180 graus Celsius. O que acontece é o seguinte: a hidroxila do álcool, que é o grupo OH, ela vai retirar um átomo de hidrogênio de um carbono vizinho a ela. Então aqui, a hidroxila está neste átomo de carbono. Logo, ela vai pegar um átomo de hidrogênio do carbono vizinho, que é este aqui. Então nós temos hidrogênio com OH, eliminação de água, desidratação. O que ficou? CH2, CH2. Porém, o carbono faz 4 ligações e do jeito que está, temos apenas 3. Uma ligação simples entre carbonos e mais 2 com os átomos de hidrogênio. Logo, temos a formação de uma outra ligação, a ligação dupla. Consequentemente, a formação de um alceno de nome eteno. No segundo exemplo, temos a reação de desidratação do butan-2-ol, e ele está aqui representado. Mais uma vez, a reação acontece na presença de ácido sulfúrico, só que o aquecimento é de 170 graus Celsius. Veja, temos a hidroxila aqui neste átomo de carbono. Logo, a hidroxila possui 2 carbonos vizinhos, este e este. O que eu quero dizer é que o OH poderá retirar tanto este hidrogênio quanto este hidrogênio. Quando acontece uma situação dessa, temos que analisar a estabilidade dos carbonos. O carbono terciário é mais estável que o carbono secundário, que é mais estável que o carbono primário. Veja, este carbono é um carbono primário. Por quê? Porque ele está ligado a apenas um átomo de carbono. Já este carbono é um carbono secundário, porque ele está ligado a 2 outros átomos de carbono. Logo, este carbono é mais estável do que este carbono aqui. Consequentemente, a hidroxila retira este átomo de hidrogênio e a dupla aparece no meio do composto, formando o alceno but2-eno. Vejamos agora as reações de desidratação intermolecular de álcoois. O prefixo inter significa entre. Isso significa que a molécula de água será eliminada entre moléculas de álcoois. Os álcoois podem ser iguais ou diferentes. O produto obtido será sempre um éter. Vamos ver como é que funciona esse tipo de reação. Temos aqui a desidratação intermolecular do etanol. E como eu já disse,
a molécula de água sairá a partir de 2 moléculas do álcool. É por isso que eu coloquei o etanol representado 2 vezes. A condição é semelhante à da desidratação intramolecular, exceto que a temperatura é um pouco inferior. A temperatura aqui nesse caso é de 140 graus Celsius. Então nós teremos a eliminação de água a partir da hidroxila de um deles com o hidrogênio da segunda hidroxila. Poderíamos ter pego a hidroxila deste com o hidrogênio desse. Tanto faz. Então aqui nós temos a eliminação de água. Daí o nome desidratação. Como foi a partir de 2 álcoois, desidratação intermolecular. Nós vamos somar as partes que ficaram. Então nós teremos a formação da substância CH3CH2, que veio a partir da primeira molécula do etanol, e vamos grudar aqui o oxigênio CH2CH3, que veio da segunda molécula do etanol. Temos aqui a formação de um éter, o éter dietílico, também conhecido como etoxietano. É conveniente fazer 2 observações. Primeira, a desidratação intermolecular de álcoois secundários e terciários não tem muito sucesso, pois acaba gerando alcenos. Segunda observação, quando temos reações entre álcoois primários diferentes, ocorre formação de mistura de produtos. Mas não entrem em pânico. Preocupem-se com reações entre moléculas do mesmo álcool primário, da forma que eu acabei de mostrar aqui no exemplo do etanol. Tudo bem, bem? Galera, só para não perder o costume, preparei aqui um resumão para vocês. Se o álcool sofrer reação de desidratação intramolecular, o produto obtido será um alceno. Mas lembrem-se, se for possível obter mais de um tipo de alceno, nós temos que ver a estabilidade dos carbonos. Um carbono terciário é sempre mais estável que um carbono secundário, que é mais estável que um carbono primário. Agora, se o álcool sofrer reação do tipo intermolecular, nós teremos como produto um éter. Os álcoois podem ser iguais ou diferentes. Essa videoaula termina aqui. Para mais informações, acessem o site quefácil.com.br. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.